Não sou especialista em mangá, mas ó, gostei desse. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura, não é bem uma grande resenha, sobre esse livro aqui, sobre esse mangá que é o do Junji Ito, que é Fragmentos do Horror. É interessante, saiu pela Dark Side, capa dura, linda, como a Dark Side faz sempre, né? Que eu não sei se vocês sabem, para quem talvez seja leigo nos mangás, você lê ao contrário, né? Você abre pela que seria a nossa contracapa, vindo até a capa, digamos assim, né? Da direita para a esquerda. Não é o primeiro mangá que eu leio, eu já li talvez uns 2 ou 3 a mais, leio de vez em quando, não sou um especialista, esse não é um canal de mangás, mas eu acho que as graphic novels, as histórias em quadrinhos no geral, né, incluindo os mangás, então, eles estão muito próximos da literatura, né? Embora utilizem-se de desenhos também, mas há muito texto ali, texto verbal, né? Então é bastante interessante, então às vezes eu gosto de dar essas incursões pelos quadrinhos. E aqui o Junji Ito é um grande mangaka japonês, que também é conhecido por outras histórias de terror, e recentemente estreou na Netflix uma série dele, animada, né, baseada em histórias de terror dele, que se chama Histórias Macabras do Japão. Eu já vi aí uns 5 ou 6 episódios, estou gostando da série, quero terminar. E aqui, gente, o Fragmentos de Horror do Junji Ito, são 8 contos, são 8 pequenas histórias que estão aqui. Tem a primeira que é bem curtinha, as outras têm um tamanho mais ou menos igual, aí de umas 20 páginas mais ou menos, ou um pouco mais. E o que eu gostei neles são que assim, o horror, o terror, ele não tem muita explicação. Ele não procura dar muita explicação ou lógica, ou histórica, etc. para as figuras que dão um estranhamento à obra, para essas figuras sobrenaturais que passeiam pelas histórias dele. Ele simplesmente insere ali e você, leitor, que se vire em acompanhar a história e o personagem que se vire para sair da situação na qual ele se inseriu. A grande questão é que os personagens não dão conta de sair. O horror, ele realmente toma conta e vence sempre. Outra coisa que eu gostei muito nos textos aqui é a arte, né, no desenho, são os traços dele, né, as artes não são coloridas, né, elas têm esse mesmo tom aqui de preto e branco, né, mas a expressão facial dos personagens, a construção desse universo de horror mesmo é muito grande. Uma coisa que é importante salientar, gente, que a questão do medo e do horror, elas não estão ligadas necessariamente ao susto. Filmes de terror, sobretudo das últimas décadas, sobretudo os mais blockbusters aí, são filmes de terror que instauram horror, mas que não é necessariamente um ambiente de horror. Ele é um ambiente do susto, né? Ele tenta dar susto em quem está assistindo, dar susto nos personagens e dar susto em quem está assistindo. Então, há momentos em que há uma calmaria e de repente há esse clímax, né? Então, são vários clímax de susto ao longo das obras. Aqui não. Aqui, como um bom, talvez, filme de terror, ele vai construindo toda uma ambientação de terror, de horror. Ele vai construindo todo um contexto. Então você vai percebendo a evolução do horror e de repente ele toma conta de toda a narrativa. Então não são essas porradinhas de susto, e sim é uma construção de ambiente onde tudo vai culminar na questão do horror final. Eu acho que tem histórias muito boas aqui, outras nem tanto. Por isso que eu dei nota 3 para ele lá no meu post no Instagram,
em 5 estrelas, coloquei 3 estrelas para ele, sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro de 2023. Eu acho que algumas histórias poderiam ter, sei lá, se desenvolvido um pouquinho melhor, não acabar tão abruptamente, acabar de maneira esquisita, assim, meio que abandonada, sabe? Eu senti que uma ou outra assim. E depois eu fui ler o pós-fácil, ele geralmente, ele realmente fala isso. Não exatamente com essas palavras, mas ele fala que ele não... Em algumas histórias, ele se sentiu um pouco... Porque ele ficou um tempo sem publicar histórias de horror, e ele se sentiu um pouco enferrujado, e há histórias que ele não conseguiu desenvolver da maneira que ele gostaria. Não sei se ele está falando das mesmas histórias que eu senti, né? Mas... eu acho que aí bate muito bem a minha sensação e depois a fala dele. E eu vou ler aqui, gente, um textinho que tá na contracapa do mangá para vocês terem uma noção do que são as histórias, né? Um rapaz literalmente perde a cabeça por uma taróloga. E de fato, ele tem a cabeça desprendida. Uma antiga mansão de madeira que excita seus habitantes. Tem uma relação de... uma casa milenar de madeira e uma relação sexual de uma pessoa que quer conhecer essa casa. Uma aula de dissecação com uma paciente bastante incomum. É uma paciente que gosta de ser dissecada, ela não está morta. Ela desde criança gosta de brincar com bisturi, de ser cortada e quer ser dissecada na aula de anatomia. Uma visita de um estranho pássaro negro transforma a vida de um homem acidentado nas montanhas. É uma história bastante macabra desse pássaro, que é um pássaro mulher, negro, que alimenta a pessoa como se fosse um filhote de pássaro, mas ela alimenta com carne humana. Passando do aterrador ao cômico, do erótico ao escatológico, essas histórias surreais mostram o esperado retorno de Junji Ito ao mundo do horror. Então, basicamente, são algumas das histórias. Tem uma história de um cobertor, onde o namorado de uma menina está dentro de um cobertor, de um colchãozinho, ali dentro ele só consegue visualizar coisas horrorosas. Há uma escritora que suga ideias das suas personagens, e um conto muito legal chamado Suave a Deus, que remete muito àquele filme com a Nicole Kidman, Os Outros. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um diálogo muito legal, porque tem uma questão sobre quem está vivo, quem está morto na história. É muito legal. E agradeço se você chegou até aqui ao final do vídeo. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo do canal. Eu peço para que você se inscreva aqui, que você ative as notificações para saber quando tem vídeo novo, para que você dê aquele like aqui no vídeo, escreva aqui nos comentários se você tem hábito de ler mangá e se você gosta de histórias assim de terror. Aqui na descrição do vídeo a gente também tem o link para você seguir a gente lá no Instagram e também o link do nosso grupo de WhatsApp, do nosso clube de leitura, que se reúne uma vez por mês para discutir um livro. E é isso, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!